que você descreveu dessa trajetória é o que muito médico está vendo a gente por aqui, passa pelas mesmas dores, pela mesma questão. Fico nessa instituição, vou para o braço acadêmico, não vou para o mercado, quando vou para o mercado, como é que eu faço para procurar diferenciais? E eu gostei muito do que você falou, que eu acho que é um norte bem legal para que as pessoas peguem isso, que eu quero voltar nele para a gente amarrar melhor. É saber o que não quer. Sabendo o que não quer, tendo clareza do que não quer, aí você vai ver o que são as habilidades, oportunidades que você precisa ter para que aquilo que você quer aconteça, é isso. Se o nutricionista não pudesse usar a palavra equilíbrio, como que você faria no seu dia a dia? Eu falei, caramba, aí você me ferrou, né? Porque é isso que eu prezo por saúde, né? Como que a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa vida, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, prioridade. Eu substituiria a palavra equilíbrio por prioridade. Hoje eu falo no consultório que eu sou mais do que um nutricionista, eu sou um gestor de saúde. Sim. Eu não faço só a entrega da melhor dieta em si. Eu gerencio toda a saúde da pessoa pensando na longevidade e no resultado que ela está buscando naquele momento. Como é que é gerir tantas pessoas diferentes dentro do Instituto? Como é que você põe a sua cultura, o seu jeito, né? Como é que é o jeito que você faz e ao mesmo tempo gente de todas as personalidades? Como é que você faz isso no dia a dia? Bem-vindo ao Go Doctor Podcast. Esse podcast nasceu para você médico, que a hora que tira o jaleco e senta na cadeira de gestor da sua clínica, você às vezes se sente sozinho, não tem com quem conversar, se inspirar, trocar uma ideia, entender como que fez. Então, nesse local, eu vou trazer para conversar com você pessoas que, assim, escolhidas a dedo, que sabem o que fazem, mudaram a sua carreira, são médicos para você se inspirar, são profissionais de outras áreas para você entender qual é a visão que essas áreas têm e conseguem transformar as suas empresas em empresas de sucesso, a sua carreira numa carreira de sucesso. Esse é o Go Doctor Podcast, toda terça-feira. Assista o completo agora. Hoje eu tenho um prazer gigantesco de receber aqui o Dr. Hugo Camparoto, nutricionista. Eu vou ler aqui o currículo dele porque é grande. Nutricionista formado pela USP aqui de Ribeirão. Especialista em emagrecimento, longevidade, performance, fundador e diretor do Instituto Camparoto. São 15 anos já atuando na parte clínica, palestras em congressos nacionais e internacionais. Acabei de ficar sabendo que palestrou no Arnold Conference e no Congresso Internacional VP também. Atua como professor convidado em pós-graduação, olha só, participação em desenvolvimento de produtos e empresas nacionais da área de saúde. Olha o tamanho do cara que está de frente para vocês hoje, então muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer demais estar com você aqui. E eu quero começar, Hugo, a gente conversa com médicos, é uma conversa, um bate-papo, como eu falei no começo, para que eles possam se inspirar, para que eles possam ter insights, para que eles possam ver que até em áreas que não é da área médica, tem coisa acontecendo muito semelhante no dia a dia. E eu queria começar por aí. Como que você sai, né, de lá 15 anos de nutricionista da parte clínica para empresário, para um diretor, para dono de um instituto? Como é que foi essa transição? Cara, ontem, fazendo uma retrospectiva da minha história, eu tive, assim, fiquei muito gratificado com tudo que eu já construí. E aí eu falei, como que eu vou começar a minha história? Então, a minha história, através da nutrição, ela começou no segundo, terceiro colegial, quando eu queria saber que suplemento que eu ia tomar para ficar forte. Então esse foi o meu interesse pela nutrição, né? Aí depois eu entrei no curso e ao longo do curso, naquela época a nutrição esportiva ela tinha pouca evidência. Então o curso aqui em Ribeirão principalmente, são 5 anos, e no 5º ano a gente tem uma possibilidade de passar por vários estágios, várias clínicas. E atuar como nutricionista mesmo, ali na prática para ver como que é de fato o papel do nutricionista e o trabalho do nutricionista. E foi onde eu me encantei, porque eu entrei na faculdade para trabalhar com nutrição esportiva. Mas eu pude entender o papel do nutricionista em ajudar na transformação de vidas, principalmente para aqueles pacientes que não tinham hábitos saudáveis. Falava, poxa, isso é muito legal. E aí, aqui, eu sou da 4ª turma de nutrição. Então, naquela época, o nutricionista clínico que ia construir o consultório e tudo mais, ele tinha pouca evidência. A nutrição ela não tinha tanta força assim. Tanto é que eu falava com meus pais, falava, olha, eu não sei se eu vou conseguir depois de formado me sustentar e eu já sei o que eu não quero, né? Que era não trabalhar em hospital, não queria trabalhar com o UAN, que é a Unidade de Serviço de Alimentação, que naquela época até hoje emprega muitos nutricionistas,
Então eu não queria gerenciar uma cozinha, principalmente cozinha grande. E eu queria isso, tentar colocar a nutrição que me encantou em prática. E aqui o curso, como ele tem uma proximidade muito grande com a ciência, então era muito mais natural quem se formava ficar na faculdade, fazer mestrado, doutorado, virar docente. Tanto é que os meus professores naquela época, eles falavam, não, Hugo, mas você não vai ficar aqui com a gente? E isso também era uma coisa que eu não queria fazer. Falou, olha, eu não quero ser docente por hora. Eu posso fazer mestrado, doutorado mais para frente. Mas agora eu quero entender como que eu não necessariamente vou ganhar dinheiro, mas o que eu posso fazer de diferente que as outras pessoas não estão fazendo. E aí naquela época eu voltei para Araraquara, que é a cidade dos meus pais, onde tinha um consultório de um amigo meu que já trabalhava com emagrecimento, que era a área que mais era procurada pelo nutricionista, né? Principalmente pro tratamento da obesidade. Então, emagrecimento, balão intragástrico, cirurgia bariátrica, até mesmo foi isso que me levou a querer me especializar em emagrecimento. Falei, bom, o pontapé inicial eu dei, eu me formei. Então eu sei muita coisa, mas pouca coisa de muita coisa. Agora eu preciso me especializar em alguma área. Essa é a área que é mais procurada no consultório, então eu vou colocar isso em prática. E aí era muito legal, porque todo final de semana que eu ia para pós, cara, eu voltava com uma bagagem assim, gigantesca e com vontade de colocar aquilo em prática. Falava, nossa, agora eu posso oferecer mais ainda para o paciente que está ali na minha frente. Não foi fácil, né, Antônio? Sim. Porque eu lembro que para pagar a pós-graduação eu precisava de ajuda da minha mãe, para pagar o aluguel do consultório eu também precisava da ajuda da minha mãe, mas foi muito legal, porque eu já tinha esse meu amigo, que na época foi o meu mentor, né, que ele já era nutricionista, ele entregou o consultório na minha mão de Araraquara e falou, cara, é seu, tô indo para São Paulo, tem outro consultório lá, esse aqui é seu. E mesmo o consultório andando, naquela época em 2011, ainda o nutricionista tinha que remar muito para conseguir paciente. E eu lembro que, assim, ou alguns amigos eu atendia quase que só para me especializar ainda mais, ou eu atendia convênio. Então, ou uma consulta que no mês não dava para pagar o aluguel ainda, né? Mas era claro para mim, cara, para a área acadêmica, neste momento eu não quero ir. Para a área da indústria de servir refeições, eu também não quero ir. Se não der certo, o que eu faço? Vendo meu carro e vou para os Estados Unidos e construo minha vida lá. Entendi. Nessa época eu era muito aventureiro. Sim. Então eu falava, cara, para mim tá tudo bem. Solteiro ainda? Solteiro. Né? Eu fui conhecer a Larissa no final desse ano, no final de 2011. Tá. E aí as coisas foram dando certo, cara, porque a nutrição começou a ganhar o espaço dela, nutrição esportiva começou a também ganhar muita evidência, a suplementação alimentar também, um crescimento exponencial gigantesco, e de lá para cá só foram situações onde eu, de ontem para hoje refletindo, eu fui percebendo o que eu não queria fazer. Então falei, cara, o que me trouxe até hoje foi eu focar no que eu não queria, e focar obviamente no que eu queria e como que eu ia fazer isso acontecer, né? Que é a história do Instituto. A gente atendia em um prédio comercial, eu e a Larissa, a sala dela no térreo, a minha sala no primeiro andar e a recepção no meio. Então as nossas salas elas não se conectavam. A nossa conexão era nas redes sociais, a gente trabalha junto, mas a hora que você chegava no prédio comercial, uma sala era de um lado, a outra sala do outro. Sim. Aí a gente, falei, olha, a Larissa nessa época atendia em Araraquara, falei, Larissa, vamos para um lugar onde a nossa sala se conecta. Aí a gente chegou numa sala de 50, 60 metros, onde tinham 2 salas, uma recepção, muito gostoso o ambiente. Falei, ó, acho que a gente encontrou, neste momento, o que a gente está buscando. Aí pensamos, fomos no supermercado fazer compra, no supermercado eu encontrei um amigo meu que é engenheiro, paciente também. Aí eu olhei para ele e falei, cara, você toca obra aqui, nesse prédio comercial? Ele falou, toco. Falei, porque esse é o meu terror. Eu não quero tocar obra de jeito nenhum. Eu mato todo mundo se eu fizer isso. Aí ele falou, não, Hugo, eu toco. Aí a gente foi ver outra sala, que era bem maior, que cabia mais salas de atendimento, uma recepção melhor. Aí eu falei pra Larissa, se a gente sair de lá e vir pra cá, a gente está se conectando, eu e você, mas a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Por que a gente não fazer algo diferente do que a gente já faz?
Ou, por que a gente não otimizar o que a gente já faz? Eu não conheço clínica em Ribeirão Preto e clínica de amigos nossos que tem diversas áreas da nutrição ou diversas especialidades da nutrição trabalhando junto. Vamos fazer isso para ver como que isso funciona? Porque hoje a nutrição ela tem muito essa especialização. Tem a nutrição da mulher, a nutrição para gestante, para criança, o nutricionista puramente clínico que vai tratar de doença, o nutricionista que vai trabalhar com nutrição esportiva, emagrecimento. Então a nutrição ganhou diversas especialidades, assim como a medicina. E isso é muito legal, né? Mas não tinha. Então eu vou procurar os meus pacientes chegavam, cara, agora eu preciso de alguém para cuidar da alimentação do meu filho. Você conhece alguém? Eu falei, tá aí, acho que eu vou fazer algo nesse sentido. Fora que chama instituto por conta disso também, que eu tenho esse apego também em ensinar, em falar bastante, em gostar muito do que eu faço, de educar as pessoas e tudo mais. Falei, então não vai chamar só uma clínica, vai chamar uma instituição. Por quê? Por ter também tido essa possibilidade de estudar em escola pública, né, na USP, eu tenho isso como responsabilidade para mim. Cara, eu usei dinheiro do governo, dinheiro público, para minha formação. Sim. Isso foi muito importante. Então, tudo que eu puder fazer para retornar para a população de forma geral, eu acho que eu trago isso como responsabilidade. Então, por isso que ainda a gente não colocou em prática esses projetos, porque é muito difícil, né, a gente dar conta de tudo, mas esse é um desejo meu também com o Instituto, né, de retornar de alguma forma a oportunidade que eu tive. Fantástico. Eu fico muito feliz com o que você falou até agora, porque é exatamente a ideia do que a gente conversou no começo. O que você descreveu dessa trajetória é o que muito médico está vendo a gente por aqui, passa pelas mesmas dores, pela mesma questão. Fico nessa instituição, vou para o braço acadêmico, não vou para o mercado, quando vou para o mercado, como é que eu faço para procurar diferenciais? E eu gostei muito do que você falou, que eu acho que é um norte bem legal para que as pessoas peguem isso, que eu quero voltar nele para a gente amarrar melhor. É saber o que não quer. Sabendo o que não quer, tendo clareza de que não quer, aí você vai ver o que são as habilidades, oportunidades que você precisa ter para que aquilo que você quer aconteça, é isso. Sim. Então sempre está norteado por aí, é isso que você... E hoje, assim, se você pudesse falar assim para um nutricionista como você, que está começando, até mesmo para um médico, como é que você mapeia isso? Como é que você revisita esses acordos com você mesmo? Cara, eu acho que primeiro você entender o que você acha que você não tem habilidade para fazer ou não te chama atenção e talvez começar com o que você mais gosta de fazer, né? Por exemplo, a nutrição esportiva sempre foi algo presente na minha vida. Sim. Então, qual suplemento eu vou tomar para ficar forte? Eu já fiz diversas modalidades esportivas na minha vida e faço até hoje, então eu vivo isso. Então, para colocar isso em prática, para ensinar alguém ou para ajudar alguém nessa mudança, vai ser mais fácil o que eu vivo, né? Por quê? Porque é a minha experiência própria. Eu percebo que quando eu compartilho isso com os meus pacientes, cara, eu sinto isso também, eu organizo dessa forma, talvez você organizar dessa forma também fica legal. Então, nortear, o nutricionista acabou de formar, o médico está ali formado, cara, o que eu vou fazer? Talvez você ensinar o que você já faz, que fica mais fácil, fica mais suave, né? Porque eu percebo que hoje, não só pro profissional, mas principalmente pro paciente, definir objetivos é um dos desafios mais difíceis. Porque a gente quer tudo ao mesmo tempo. Sim. E a gente tem um imediatismo, que é para ontem, e a gente não sabe colocar passos para isso acontecer, né? Então, objetivos, metas, como que eu vou colocar isso em prática, quais serão os passos para isso, quanto tempo isso leva, né? Hoje, com mais maturidade, eu entendo, cara, não dá para eu fazer tudo que eu quero no tempo que eu quero, então eu vou ter que priorizar algumas coisas, né? Eu fui num podcast com o Murilão, e é legal porque ele faz provocações, né? E aí ele começou o podcast falando assim, se o nutricionista não pudesse usar a palavra equilíbrio, como que você faria no seu dia a dia? Eu falei, caramba, aí você me ferrou, né? Porque é isso que eu prezo por saúde, né? Como que a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa vida, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, prioridade. Eu substituiria a palavra equilíbrio por prioridade, porque é o que nos norteia, né? Sim. Por exemplo, vou usar a minha fase de vida hoje. Igual eu falei, eu tenho
eu tenho um desejo, uma necessidade enorme por estar praticando esporte todos os dias, toda hora. Me dá muito prazer isso, né? Uma produção enorme de dopamina, endorfina, gerencia o meu dia. Eu falei, cara, agora eu não vou conseguir fazer isso. E para largar a mão disso, Antônio? Foi muito difícil. Sim. Foi muita briga em casa. Até a Vitória ter 6 meses, eu queria ainda ir em competição de bicicleta. E a minha esposa, Larissa, ficava falando, não, Hugo, agora não dá. Cara, não vai dar. Eu não, tenho que ir, é muito gostoso e tal. Aí chegou uma hora eu falei, cara, pra quê? Eu fui. Sim. Eu cheguei aí numa competição de bicicleta, me arrependi no caminho. Cheguei lá, falei, cara, eu não vou mais vir. Foi um amigo meu, coloquei a bicicleta no carro vindo embora, falei, não me chama mais. Quando eu tiver a possibilidade de treinar, ou principalmente estar aqui, 100% aqui, eu vou voltar. Hoje a minha família é a minha prioridade. Então não é que eu estou abrindo mão da minha carreira esportiva, não. Sim. Eu estou priorizando uma fase que eu sei que não vai voltar. Né? Nenê gostosinha ali na cama, falou, não vou abrir mão disso de jeito nenhum agora. Então, pensando nos médicos, no nutricionista que está formando, eu acho que isso é importante. Qual que é a minha prioridade nesse momento? Sim. Qual a diferença que eu posso fazer na vida do outro? Para que caminho eu vou? Eu acho que é por aí. Não, perfeito. E eu gosto também do que você está dizendo, porque a gente está cada vez mais especialista dentro da especialidade, né? E isso talvez tenha a ver com isso que você está escrevendo, que lá no começo talvez é o que você mais gosta, a sua verdade colocada ali, a sua personalidade, como que você encara, como que a sua especialidade se transborda em você, mas depois também vai se traduzindo cada vez mais um filtro para que você vai se especializando cada vez mais, porque hoje o conhecimento é muito gigantesco, né? E lá no Instituto você tem especialista de várias áreas. Como é que é gerir tantas pessoas diferentes dentro do Instituto? Como é que você põe a sua cultura, o seu jeito, né? Como é que é o jeito que você faz e, ao mesmo tempo, gente de todas as personalidades? Como é que você faz isso no dia a dia? Cara, no começo eu achei que ia ser uma coisa muito difícil. Tanto é que, quando a gente decidiu montar um instituto, a primeira coisa que eu falei para a Larissa, falei, olha, eu só quero ser mais um aqui, quero ser um empregado, eu não quero ter que gerir esse lugar, a gestão está na sua mão. Você vai ser uma boa administradora. Eu tô aqui para fazer o que eu gosto, que é atender pessoas, ajudar pessoas na mudança e tudo mais. Aí, obviamente, isso não foi o que aconteceu, né? Porque a Larissa engravidou, teve toda essa questão, mas no início a gente marcava reuniões semanais. E aí eu falei, não, esse papel tem que ser meu, né? É importante que esse papel seja meu, porque eu que vim primeiro, né? Então eu tenho uma bagagem maior. E aí, como foi gerir pessoas? Não foi fácil, porque até então a única gestão que eu tinha que fazer era a minha. E, cara, nem a minha vida financeira eu conseguia organizar nessa época, então imagina uma clínica. Aí eu falei, tá, vamos por partes, né? O que eu faço de melhor para trazer para essa gestão? Conversar com pessoas, escutar o que está dando certo, o que não está, pensar em possibilidades, em soluções, em problemas. Isso eu faço muito bem, que é o que eu faço todo dia no consultório. Hoje eu falo no consultório que eu sou mais do que um nutricionista, eu sou um gestor de saúde. Sim. Eu não faço só a entrega da melhor dieta em si. Eu gerencio toda a saúde da pessoa pensando na longevidade e no resultado que ela está buscando naquele momento. E aí foi fácil, porque eu tinha muitos amigos comigo, tenho, né? Muitos amigos trabalhando comigo, eu já conhecia, tenho a proximidade com eles. Então, fazer a gestão disso foi muito fácil. Tanto é que no início eu pedia feedback diário. Cara, como que tá? Você tá gostando? Tá tudo bem? Você não tá aqui como um empregado meu, não é isso que eu quero. Aliás, quando eu montei o Instituto e fui convidar as pessoas para trabalhar no Instituto, a fala era essa. Eu não tô te convidando para você ser mais um. Você não vai ser um empregado aqui. Eu quero que você ajude eu a construir o que eu quero, né? A levar adiante o que eu tenho como relação e filosofia com a nutrição, que é mudar vidas. Então, é essa a filosofia desse lugar. Vamos junto. Me dá o feedback, o que está legal, o que a gente pode mudar. Né? Eu acho que esse é um papel muito interessante do líder. Né? Tá lado a lado com o colaborador ou com o profissional que trabalha com ele. Né? Ao invés de só cobrar. Mesmo porque a gente sabe que só cobrança mais anima a pessoa do que motiva. Sim. Né? Então, de novo, foi difícil? Foi. Eu aprendi uma nova capacidade que eu tinha?
Sim. Assumir essa responsabilidade? Sim. Quero continuar fazendo isso? Não sei. Né? Até então eu estou fazendo. Sim. Possivelmente os próximos passos é colocar uma pessoa que é profissional, muito mais capacitada do que eu, para me ajudar. Né? Tava pensando nisso ontem, falei, cara, eu vou no podcast para falar para médicos sobre gestão. O que eu vou poder agregar lá? Eu fiquei pensando, eu falei, bom, isso eu faço todos os dias, então eu vou ter uma bagagem que eu consiga realmente compartilhar. E acho que essa experiência de, cara, eu não queria estar na gestão, mas hoje eu tô, é muito importante, porque eu sei exatamente o começo, meio e fim de todo o meu negócio. Então não tem escolha, eu tenho que estar. Aliás, eu estar lá é o que vai fazer o negócio realmente acontecer. Né? Então, por que eu penso nisso também, Antônio? Porque assistindo vários episódios do seu podcast, e recentemente eu fui também numa mentoria participar lá, eu percebo que nós estamos extremamente capacitados tecnicamente para o que a gente vai fazer. E somos muito bons nisso. Na área médica, na área da nutrição, a gente sabe realmente vender o nosso produto, ou sabe fazer com que o paciente que chegou lá comprar a nossa ideia. Sim. O que a gente não sabe? Gestão. Exato. E não é só gestão de conversar com a secretária, o que está acontecendo, o que não está, quem está marcando, quem não está, como que está o tráfego, se está indo bem, se não está. Não é só isso. Né? É um olhar panorâmico de tudo isso, tendo braços para te ajudar nisso, para te dar informações. Cara, ó, tá indo assim, vamos fazer desse jeito. E de novo, retomando lá atrás, é toda a gestão que eu já faço com o meu paciente lá no consultório. Qual que é a sua dor? Ah, eu vim aqui para emagrecer. Sim. Cara, o que a gente pode fazer para isso acontecer? Ah, vou tomar um medicamento. Tudo bem, esse é o caminho? É um caminho. Mas o que a gente tem que fazer para depois do emagrecimento? Para continuar com aquele resultado? A gente vai ter que mudar hábito. Então eu faço a gestão na minha área, né, na área da nutrição, eu reproduzo isso na área do meu negócio. Cara, eu adorei esse paralelo que você fez, porque faz todo sentido, porque exatamente isso, se você vai se tornar um gestor da sua empresa, você vai ter que mudar hábitos, né, e vai ter que entender para onde você quer chegar, as opções de caminho que você tem, minha empresa precisa crescer, por diversos motivos que podem ter para isso, né? Uhum. Ela pode crescer para ganhar mais dinheiro, para ser uma empresa maior, para abraçar mais gente, para tratar de mais pessoas, para que a causa seja mais difundida, mais pessoas sejam alcançadas por ela. Tem vários caminhos para chegar lá, mas se você não conseguir gerir os dados, os números, as pessoas, essas informações que estão colocadas ali, você vai patinar, vai sair do lugar. É a mesma coisa, eu acho que na hora da escolha da dieta e do emagrecimento você colocou aí. Me fala uma coisa, quando a gente pega a parte que você falou, né, que mudar a qualidade de vida das pessoas, o seu trabalho, como você faz, como que você enxerga a questão da longevidade, que é uma palavra que hoje está cada vez mais comum, né, o mercado wellness é um mercado gigantesco, as pessoas estão realmente preocupadas com isso, e a questão da estética, elas se complementam, elas se excluem, como é que você enxerga esses dois pilares no seu trabalho hoje? Cara, eu acho que elas se complementam, de maneira alguma elas se excluem, mas é algo que a gente tem que bater na tecla diariamente, que a estética tem que ser reflexo dos hábitos que vão levar à longevidade. Tá. Por quê? Porque só a estética, hoje, vamos pensar uma pessoa com 30 anos, ela vai ter uma estética que para ela vai seguir um padrão que ela considera bonito. Será que com 50 anos aquele mesmo padrão para ela também vai continuar bonito? E o que ela vai fazer para ter essa beleza de hoje? Que infelizmente hoje tem isso. O uso excessivo de hormônios, de medicamentos para um padrão, para a busca do padrão. Tá. E aí eu sempre tento fazer o meu paciente ter essa reflexão. E essa reflexão vai muito de acordo com o que você faz no seu trabalho também. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu falei, cara, esse médico cirurgião plástico é muito legal a maneira com que ele pensa. Ele não está só vendendo o resultado para o paciente. Ele está vendendo o resultado que o paciente consegue ter naquele momento. Sim. E se o paciente busca um resultado muito distante do que ele pode ter, ele não vai só ganhar o dinheiro do paciente para fazer a cirurgia. Tanto é que eu indico muito o seu trabalho usando esse exemplo. Cara, vai no Antônio e conversa com ele. Se ele achar que é o momento de você fazer a cirurgia, que vai ficar exatamente do jeito que você quer, pode fazer, porque ele vai garantir isso, com certeza absoluta. E se não for nesse momento para você fazer a cirurgia, ele vai ser o mais sincero possível.
Então eu falei, cara, esse médico ele não está interessado só no dinheiro, ele está interessado na mudança que ele pode fazer na vida da pessoa e principalmente entregar o que aquela pessoa está buscando. Que honestamente isso é a coisa mais difícil do mundo, né? Sim. Você tirar do mundo abstrato que a pessoa está buscando e colocar na realidade. Falei, caramba, o médico também tem um pouco do psicólogo também, Sim, né? sim, Não sim. tem jeito. Então, hoje, pensando na estética, já mais maduro, Antônio, hoje eu tenho 41 anos, eu dou muito mais valor para a longevidade, como que eu vou estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, que é o que eu estou pensando também na minha vida profissional. Sim. Cara, onde eu quero estar, como que eu quero estar, o conforto que eu quero ter. Então, eu tenho que trabalhar mais hoje para lá na frente poder tomar essa decisão, né? Ficar mais confortável. E acho que a questão da maturidade é essa, de escutar mais o que o meu paciente está falando e conseguir ajudar ele a traduzir isso no que ele quer e no que ele precisa para aquilo. Se ele for usar a longevidade dele ou a poupancinha dele lá do futuro para ter o resultado imediato neste momento, eu acho que não é tão legal entrar nessa. Sim. E aí eu mostro para ele, falo, cara, para você ter o resultado que você quer ter hoje, você pode estar correndo risco de saúde. É isso mesmo que você quer? Lá na frente você não vai se arrepender por essa escolha? Né? E daí é algo que eu sempre escutei da minha mãe. Hugo, toma cuidado. Lá na frente isso pode te custar caro, você pode se arrepender. Sim. Pensa direito nas escolhas que você está fazendo, vai dormir mais cedo. Sim. Né? Então acho que a questão da longevidade da estética é muito importante que elas caminham juntos, mas com muita cautela e responsabilidade. Porque a estética motiva demais a gente mudar hábito, né, cara? Ninguém acorda às 5 horas da manhã, felizão, falando, vou correr hoje porque é importante para minha saúde. Não, você busca aquilo por vários outros motivos, Sim. não só esse. O comer adequadamente também. Por que você come direito? Porque eu quero ser... escutei isso de um paciente uma vez, porque eu quero ser um velho autolimpante. Eu não quero que ninguém me limpe quando eu tiver lá meus 80 anos. Falei, esse é um motivo bom, uma dor. Sim. Tá bom, mas e a estética? É muito importante, estou me sentindo bem. Né? Eu falo que a estética ela vem sempre de dentro para fora. Se você tem uma alimentação inadequada, vamos supor, a gente saiu daqui, vamos comer ali um filé à parmegiana, tomar uma garrafa de vinho cada um e tudo mais. Amanhã eu não vou estar mais gordo por conta disso, mas eu vou estar sentindo muito impacto disso. Sim. Então, se eu conseguir relacionar os meus hábitos aos hábitos que vão me levar a ser mais saudável e longevo, com certeza a estética vai vir como consequência. Sim. Obviamente, às vezes, precisando de alguns ajustes para que a gente, de fato, tenha a estética que a pessoa está precisando ou está buscando, mas a gente consegue. Perfeito. E que eu estou vendo tudo que você está... Dá para ver um padrão, né? E um padrão que eu estou adorando, que faz todo sentido dessa programação, dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecendo, você vai corrigindo, e que isso eu acho que tanto na sua área, com longevidade, estética, toda a parte nutricional interfere nisso, quanto na minha também, a gente às vezes lida com moda, o modismo da época, e agora a gente está aí com as canetas, né? Sim. E aí, uma vez me perguntaram, numa mentoria também, se o meu principal produto deixasse de existir, o que eu ia vender amanhã, entendeu? E aí eu sinto que foi uma época que eu conversava com muito, principalmente o pessoal nutrólogo, que são os mentorados que eu tenho. Poxa, as canetas chegaram, acabou a dieta, acabou a orientação. Não é isso, né? Não. Pelo contrário. O que eu mais vejo são pessoas doentes em uso dos medicamentos magros, Sim. mas doentes. É isso que você está vendo na sua clínica também, imagino. Quando o uso da caneta é indevido, ou seja, só pela busca da estética imediata, isso acontece, Antônio, é inevitável. Né? Porque a pessoa ela não está interessada em buscar o emagrecimento pela mudança de hábito. Ela está interessada no resultado. Eu brinco que para esse fim, né, os medicamentos, eles são como um financiamento. Eu faço o financiamento, eu tenho o bem que eu quero neste momento. Sim. Eu não preciso esperar. Só que a minha responsabilidade quando eu faço um financiamento para não ter que fazer um outro lá na frente, qual que é? Cara, eu vou ter que trabalhar mais, que seria o treino. Sim. E eu vou ter que comer melhor, que seria a economia que eu preciso fazer para pagar essa parcela que eu fiz. Exato. E é esse o raciocínio que as pessoas, pela busca imediata, com o uso da caneta para o emagrecimento sem fim, estão fazendo? Não. Aí tem outro ponto, né?
o que a gente tem como desafio hoje na área médica, na área da nutrição, na área da saúde de forma geral? O tratamento da obesidade, que é uma doença que não tem cura, ela tem controle, e ainda bem que os medicamentos chegaram para ajudar a gente nisso. Então esse paciente, esse doente, ele vai exigir cuidado e atenção o tempo todo. E a gente não está conseguindo dar conta da demanda e nem travar o crescimento dessa doença. Então, se eu não tivesse hoje o meu público da estética, eu teria pacientes chegando? Sim. E hoje o maior número dos meus pacientes são pacientes que buscam saúde, que é com o exemplo desse rapaz que chegou lá falando que queria ser velho autolimpante. E hoje eu percebo que o paciente ele já tem essa preocupação. Principalmente, cara, eu vou usar o medicamento, eu já usei, às vezes eu começou a ganhar peso e não sabe o que faz, ou às vezes começou a ter os efeitos colaterais como fraqueza, cansaço excessivo e está preocupado com isso. O que eu vou fazer agora que eu já arrumei essa situação? E aí eu brinco com todos os meus pacientes. Brinco não, né? Eu evidencio isso. Falo, olha, eu sou um bom profissional e esse bom profissional está aqui para te ajudar a buscar mais soluções do que problemas. Então, se você está com um problema, eu vou te ajudar a pensar em soluções e a gente vai colocar essas estratégias em prática para saber o quanto que elas surtem efeito para, de fato, arrumar esse problema. Por que eu falo isso muitas vezes até no início da consulta? Porque eu percebo que o paciente ele tende não só a buscar o imediatismo, a ansiedade, a querer buscar coisas que talvez naquele momento não vai dar certo. Sim. Aí eu falo, cara, qual que é o nosso papel juntos aqui? Arrumar solução. Talvez a gente pensar em você treinar 6 vezes na semana, sendo que você está treinando uma vez só, não vai dar certo. A gente vai arrumar problema, a gente vai arrumar frustração, às vezes você vai conseguir fazer por um curto período de tempo e depois não consegue sustentar, aí você se culpa por não estar conseguindo sustentar aquela rotina que era totalmente inviável para o seu padrão de vida neste momento. Então vamos lá, vamos pensar em solução e não problema. Eu acho que essa visão, né, bem assim, personalizada do tratamento e essa relação humana, que eu acho que os desafios que as nossas profissões têm com o chat GPT da vida, inteligência artificial e até mesmo, hoje nós estamos falando de caneta, Sim. Mas já falamos de balão, já falamos de um boom que foi a cirurgia bariátrica e que a gente viu que no final das contas os pacientes voltaram a engordar, não foi uma solução do problema da obesidade. Sim. Era uma ferramenta, mas muito mal utilizada, né? Então, eu acho que essa visão global que você tem do paciente, de enxergar ele como um todo e entender aonde você vai levá-lo, que eu acho que mantém muito vivo a sua relação, a sua profissão ali, não é isso? E cara, hoje eu já recebi muitas dessas perguntas, até de profissionais, amigos meus. Cara, agora com a inteligência artificial, o que a gente faz? Porque o ChatGPT, qualquer outra, ele consegue montar o que a gente monta. E às vezes ele até é psicólogo, tô fazendo isso, o que eu posso fazer para melhorar? Ele dá a solução. Daí eu fico olhando e falo, mas eu faço isso de uma maneira muito melhor que o ChatGPT faz. Porque eu escuto o que a pessoa está falando e eu consigo traduzir o que ela está falando. Isso a inteligência artificial não faz. Porque o que ela fala muitas vezes não é só o que ela quer, ou não é o que ela consegue naquele momento. Sim. E aí hoje, inteligência artificial para mim é muito benéfico. Ou seja, eu uso ela ao benefício do meu paciente e do meu trabalho também. Sim. Então tem muitos prompts que eu já tenho pronto. Aí eu falo para o meu paciente, bom, chegou a hora da gente otimizar melhor ou chegou a hora da gente controlar melhor o que você já faz. Você vai tirar foto de tudo que você come e colocar lá no chat. Ele vai calcular a caloria para a gente, ele vai calcular macronutriente, fibra. Ele vai nos dar muitas informações mais reais do que você consegue me contar. Porque isso é difícil a gente fazer, né? Tecnicamente, só se eu ficasse o dia inteiro com o meu paciente olhando o que ele está comendo. Sim. Então, a inteligência artificial hoje no consultório de nutricionista, ela vem para auxiliar, não para fazer com que o profissional nutricionista não seja mais necessário ali na equipe. Sim. Eu vejo porque tem muito médico assistindo a gente aqui e às vezes eles se deparam com esses desafios, né? Poxa, será que o que eu estou fazendo hoje é válido, vai ser útil daqui a 5, 10, 15 anos? Como é que eu me reinvento? Como é que eu me coloco? Isso em todos os aspectos, tá? Desde a hora do marketing, do posicionamento em mídias sociais, a construção da proposta única de valor. Como é que eu vou me colocar no mercado, um mercado que está mudando tão rápido?
E aí eu vejo você em toda essa trajetória lá, como o Jorge falou, da parte clínica, o instituto, ajudando até indústrias a desenvolver produtos. Me conta um pouco mais, né, sobre um exemplo que você teve aí de chegar e ser uma solução, por exemplo, uma proteína entre refeições. Me conta disso aí, porque eu adoro essa história. Cara, eu também gosto muito de contar a história, né? Refletindo sobre lá no começo também, eu sempre fui muito inquieto, assim, e perfeccionista. Perfeccionista eu sou até hoje, mas com muita terapia eu consigo colocar um pouco de freio nisso. E aí eu sempre achava que todas as possibilidades ou todas as oportunidades que chegavam até mim, eu precisava abraçar e dar conta daquilo. Tanto é que eu fui ser palestrante, professor, por conta disso. Na época que eu formei, eu tinha convite de palestra toda semana. E às vezes toda semana eu estava palestrando. Sim. E às vezes eu deixava de atender no consultório para ir dar palestra. Até que chegou um ponto e falei, cara, não, isso não está condizendo com o que eu busco hoje para mim, o que eu quero, né? Mas o desenvolvimento de produto sempre esteve muito atrelado a isso. Por quê? Eu atuando na área clínica, eu sempre entendi as dores que a minha prescrição tem e até mesmo a pessoa tem, né? Então, hoje a proteína está em grande evidência, né? Há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu ajudei na Santa Helena do desenvolvimento de novos produtos, né? A proteína, a gente conseguia fácil acesso nela como alimentos ou suplementos. Não tinham muitos produtos prontos, saudáveis, com proteína naquela época, né? Então, o levar essa dor dentro da indústria também ajudou a indústria a entender a necessidade do mercado e para onde esse mercado está indo. E aí eu tive a ideia, né? Eu falei, poxa, a Santa Helena, ela tem um produto que eu conheço ela de anos, que é a paçoca. Sim. Né? Será que a gente consegue colocar um pouco de proteína nessa paçoca? Aí naquela época tinha os engenheiros lá, que foi muito legal eu entender o trabalho do engenheiro de alimentos, que é fantástico. Né? Então, e aí eu, sonhador, inquieto e ansioso, às vezes eu conversava com o engenheiro todo dia. Cara, mas e se a gente desenvolver um creme de amendoim com um pouco de chá verde, um pouco de açaí, a gente vai criar um produto inovador e vai ser fantástico. Tanto é que o gerente de marketing naquela época ele me dava aval 100%. Então eu conversava com o engenheiro de alimentos, que entrava na minha também, a gente desenvolveu produtos fantásticos, só que às vezes chegava na ponta e ele não conseguia se impulsionar, né? Por quê? Porque estava entregando muita coisa. E para entregar muita coisa, o valor agregado é alto. Então ele tinha concorrentes que eram valores menores do que ele. E até trabalhar tudo isso de valor no produto era um passo um pouco à frente, que vem um pouco da minha maturidade, né? Então, hoje, quando eu faço reuniões com indústrias alimentares no desenvolvimento de novos produtos, eu uso isso sempre como exemplo. Cara, não adianta só a gente criar o melhor produto que a gente imagina. A gente tem que criar o melhor produto que o mercado está disposto a comprar. Então, às vezes, a gente não vai colocar tudo que a gente gostaria ou tudo que poderia colocar. Por quê? Porque o valor agregado nisso é alto. Sim. E, às vezes, o mercado ele não consegue absorver isso. Sim. Então, é algo que é fascinante para mim também. De colocar isso em prática, de conversar com o engenheiro, entender o mercado, o que o mercado está buscando, qual desafio a gente tem. Eu acho que isso é inerente do empreendedor, né? Essa capacidade de enxergar coisas que aparentemente são desconexas, que nem se relacionam, e perceber que se colocar junto dá uma solução muito interessante que ninguém tinha visto até então. Mas o Rodrigo não tem isso no livro dele que você acabou de falar, que é também escutar o seu cliente. Se ele está demandando aquilo. Porque às vezes também partir para treiná-lo, para que ele entenda tudo aquilo, um trajeto mais dificultoso. E aí, na nossa prática clínica, se você consegue entendê-lo bem, escutá-lo bem, você desenha o seu produto. E o que a gente faz no dia a dia. Eu tenho certeza que a sua consulta hoje e o seu plano terapêutico hoje é totalmente diferente do que era há 3, 4, 5, há 11 anos. Né? Com certeza. Porque hoje você está desenhando ele cada vez melhor para aquele seu cliente final. E por esse lado, eu queria tentar entender como que você enxerga, porque a gente fala muito na medicina, e até uma crítica que eles fazem à nossa medicina ocidental, vamos falar assim, de estar tratando a doença e estar preocupado com a doença e o remédio para a doença. O alimento, ele vem como oposto. Você bem alimentado, bem nutrido, com saúde, você está jogando essa doença mais para frente ou evitando que ela aconteça.
Como é que você enxerga isso hoje, quando você enxerga os profissionais, grandes CEOs, empresários, né, médicos ou até mesmo nutricionistas, que às vezes abandonam, deixam de lado esse cuidado com o que está pondo para dentro? Tem que começar por aí, não é? Cara, tem algo que me deixa um pouco inquieto, que assim, todo mundo deveria ou poderia passar uma única vez, se não quisesse, com um nutricionista, um bom nutricionista, para escutar o que pode fazer, como pode otimizar, que a ideia é essa, a dieta, a organização da alimentação não é para trazer problema, é para trazer mais soluções. Então, muitas vezes os pequenos detalhes, eles fazem muita diferença. Então, beber mais água, o comer legumes, verduras e frutas, que parece ser habitual, mas não é. Tem muita gente que não faz. E às vezes não faz, não porque não tem acesso só, não tem planejamento e organização. E aí eu brinco sempre assim, que os meus pacientes mais difíceis são aeromoço, piloto de avião, médico e grande empresário. Médico e grande empresário estão praticamente no mesmo ramo ali, né? Por quê? Porque eles se colocam numa situação que assim, cara, primeiro eu preciso chegar onde eu quero, construir o que eu quero para depois cuidar de mim. Entendi. E aí isso pro meu trabalho não é bom. Por quê? Porque aí não vê aquela necessidade. Não, Hugo, depois eu vejo isso aí. Não, atividade física, cara, não vai dar, porque eu tenho que acordar às 6 da manhã, às vezes eu saio da clínica do consultório às 9 horas da noite, que hora que eu vou fazer? Sim. Né? Então, eu acho que o papel do nutricionista hoje, ele tem ganhado cada vez mais evidência, porque os nutricionistas entenderam que não é só a dieta, ou não é a melhor dieta. A melhor dieta, o melhor cardápio é aquele que a pessoa consegue fazer naquele momento. Ela vai otimizar isso de alguma forma. Por quê? Porque ela vai entender o benefício, a importância e vai conseguir colocar aquilo na rotina dela porque fez diferença para ela. Aliás, eu também falo isso para os meus pacientes e quando eu atendo paciente que eu já atendi há 5 anos e que deixaram o acompanhamento e retornaram, eu fico extremamente gratificado quando eu pergunto o que a pessoa está comendo e comparo a última orientação que eu dei, que é muito similar. Uhum. Eu falo, caramba, cara, você está fazendo exatamente o que a gente construiu lá atrás. Hugo, porque eu não consigo mais fazer de outra forma. Então eu começo a ver que o meu trabalho ele tem surtido efeito, eu estou chegando onde eu gostaria, quando eu começo a ver na prática esses exemplos. Falo, poxa, eu consegui fazer a mudança que aquela pessoa precisava naquele momento. E ela continuou fazendo, não porque o Hugo mandou, porque o Hugo falou que era o caminho mais correto que tinha, mas porque fez diferença para ela. Sim. Então, acho que hoje a reflexão para ter saúde tem que ser isso. Ao invés de arrumar problema, eu vou arrumar solução. Às vezes a solução está nas pequenas coisas. Cara, eu não como nenhuma fruta no dia. Pô, então vou começar a comer. Que horas? Ué, qualquer hora, você não come? Sim. Pô, não tenho nenhuma refeição com legume ou verdura. Puta, Hugo, mas eu não vou chegar em casa e vou lavar. Não, cara, compra pronta. Paga um pouquinho mais caro na pronta, porque a pronta você vai comer. A que você vai comprar e não vai lavar, ela vai ficar mais cara ainda. Sim. Então, a ideia da nutrição sempre é essa. Por isso que eu falei, se permita uma única consulta, porque com certeza o que vai ser refletido ali juntos, às vezes não vai ser o cardápio. Peguei o cardápio, pus na gaveta e nem olhei para ele. Mas o que eu conversei, o que eu refleti, o que eu poderia mudar, o simples fato de beber um pouco mais de água ao longo do dia, de iniciar uma prática de atividade física, isso com certeza vai mudar. Hoje eu atendi uma paciente que eu brinco com ela que ela vai no consultório a cada 6 meses. Falei, chegou, o semestre chegou, né? E aí a última vez que ela foi, ela tinha, o plano dela na academia ia acabar, ela tinha migrado para outra academia. Daí eu falei para ela, essa outra academia ela exige uma disciplina um pouco diferente, horários diferentes. Você não tem horário marcado com o profissional que vai estar te esperando. Não sei se isso vai dar certo pro seu perfil de comportamento, sim, mas você quer testar, beleza. 6 meses depois, não está fazendo academia. Aí ela chegou lá e falou, Hugo, o que eu tinha como dificuldade na alimentação, eu estou fazendo tudo certo. Eu não preciso ficar mudando muito a alimentação. Eu gosto de rotina. Então, se eu fizer a mesma coisa do mesmo jeito com a alimentação, eu estou felizona. Tá ótimo. Ela estava mantendo peso. Só que a preocupação dela, ter perdido músculo. Por quê? Porque ela não estava fazendo academia. Aí eu falei, mas o seu objetivo não é só ganhar ou manter músculo. O seu objetivo é emagrecer. Por que você está dando essa importância pro músculo? Porque eu não quero perder. Eu falei, mas do mesmo jeito você não está indo na academia, então você está com uma dor e não está fazendo nada para isso.
mas seu objetivo principal é emagrecer. Você foi fazer a corrida, a caminhada que você sempre fazia? Não. Fiquei com medo de perder músculo, então não fui. Vai. Falei, poxa, mas seu objetivo é emagrecer, o correr já vai ajudar. E se antes de correr a gente fizer uma flexão de braço, um agachamento, alguma coisa, e sair para correr? Nossa, Hugo, eu não tinha pensado nisso. Falei, pois é, tô aqui para isso, para a gente organizar melhor e colocar a solução no seu dia a dia. Vou começar a fazer isso. Porque ela está super atarefada com o trabalho, fazendo outra faculdade, uma rotina super corrida. Então, ir na academia com a frequência que ela ia antes, ela realmente não vai conseguir. E ia mais frustrar ela do que ajudar, né? Então, por isso que eu falo que o papel do nutricionista não é só a dieta, né? A dieta é um adendo a mais da consulta. Se a pessoa, independente da fase de vida que ela está, ela se coloca nessa oportunidade, com certeza ela vai agregar e muito nos hábitos dela. Sim. Não, e sei que o Murilo falou para não falar de equilíbrio, mas eu acho que é o ponto, né? Porque se você parar para pensar, eu vejo muito colega que entra na mentoria com muito gás. Não, agora cansei essa vida que eu levo, agora eu quero mudar, agora eu vou ser empresário, vou pegar as rédeas, vou trabalhar, vou acordar às 4 horas da manhã, tomar banho gelado e vou dormir pouco. Cara, não funciona. Seu cérebro não vai funcionar bem, você não está se alimentando, você está pesado, você está toxemiado, você está inflamado e as ideias que vão surgir daí vão ser ruins. Então, para que consiga realizar todo esse trabalho, a máquina precisa estar muito bem, hidratada, nutrida, porque aí você consegue desempenhar melhor. Eu tenho certeza que você deve ter infinitos exemplos de pessoas que, depois que passaram com você, se equilibraram, agora estão voando. Muito. Seja no esporte, seja na área profissional, uma série de coisas assim. O que você acha que, olhando por esse lado, qual o maior desafio que está pela frente do seu mercado hoje, da nutrição? Você acha, Antônio, tem as canetas, tem a inteligência artificial, mas eu acho que nos próximos 5 anos, talvez 10 anos, o que tem de desafio pela frente, Hugo? Cara, hoje eu vou falar um desafio presente que pode ser a solução para daqui 5 anos isso estar mais otimizado. Né, que até uma dica que eu vou dar para os médicos que estão assistindo e irão assistir, que eu acho isso muito importante. O trabalho multidisciplinar, né, essa é uma dor que eu tenho hoje. Né, eu vejo que nós estamos extremamente capacitados, cada vez mais naquilo que nós só somos especialistas, mas que o contato da equipe é o que vai fazer total diferença no produto que a gente vende. Então, por exemplo, a paciente veio aqui, ela fez cirurgia de mama e de contornos corporais. Para que realmente você entregue aquele produto que você vendeu para ela, você vai precisar que ela vá anualmente ou frequentemente num médico clínico, né, num ginecologista. Você vai precisar, às vezes, de um psicólogo para controlar a ansiedade dela, para ela não perder ou não atrapalhar o resultado da cirurgia, ou otimizar. Você vai precisar de profissionais de educação física que não estejam lá só no horário que marcou para ela treinar, mas que ajudem ela a buscar realmente um esporte que gosta, fazer aquilo não só porque é obrigado, mas também porque teve uma familiaridade muito grande com aquilo. A pessoa continua fazendo porque ela encontrou um caminho que é gostoso para ela, e um nutricionista. Né? E aqui eu esqueci de diversos profissionais da área de saúde que precisam complementar essa equipe. Então, acho que para a gente não ter esses problemas futuros, os profissionais eles têm que se conectar cada vez mais. E quando eu falo em conexão, não é assim, eu te indico, você me indica. Não, eu converso com você e falo a dor do paciente que eu atendi ali e você me ajuda a solucionar. Porque aí juntos a gente consegue, obviamente, um resultado muito melhor, né? Posso dar um exemplo. Semana passada, eu atendi uma paciente que estava há 1 mês com distensão abdominal, ela ficava migrando entre distensão abdominal, diarreia e intestino constipado. Sim. E é uma pessoa muito, muito sensível. É difícil escutar, e interpretar e tirar as coisas dela. Então, para ela chegar no consultório 1 mês depois sofrendo, foi difícil para ela. Tanto é que ela falou, eu tô aqui porque meu marido falou que eu tinha que vir, porque eu ia desmarcar. Aí, escutando ela, eu falei, nossa, eu preciso te ajudar de todas as formas. Na alimentação, a gente vai testar isso. Daqui 2, 3 dias a gente precisa conversar para ver se amenizou os sintomas. Mas você precisa de um cuidado médico, você precisa ir para um gastro, um prócto, alguém que nos ajude nisso. Aí, cara, eu mandei mensagem.
para uma pessoa que eu tenho proximidade, que tem uma boa indicação. Aí eu conversei, aí a pessoa falou, poxa, eu tô saindo de férias semana que vem e pede para ela mandar mensagem aqui na clínica que eu vejo ela daqui a um mês. E eu não converso por WhatsApp, então tem que ser no contato da clínica. Eu falei, caramba, será que ela não escutou o que eu falei? Será que ela não leu direito o que eu escrevi ali? Que é uma pessoa difícil, sensível, que está em sofrimento? Porque esse é o papel do profissional de saúde, Sim, né? É exato. reduzir cada vez mais o sofrimento daquela pessoa como a gente consegue. Eu falei, então tá, tudo bem, você não consegue me ajudar. Aí eu fui pedir ajuda para outro colega médico. Falei, cara, eu preciso que você me avalie essa paciente assim, assim, assim. Não, Hugo, pode mandar ela, pode passar o meu contato, que hoje à tarde eu tô vendo ela. Falei, poxa, tá aí. São esses profissionais que eu preciso ter junto comigo, que não só vão me indicar pacientes porque eu consigo resolver o problema deles, mas que a gente esteja em conexão para realmente entregar aquele resultado que seja duradouro, que o paciente vai conseguir realmente, de fato, colocar em prática, mas que cada vez mais ele vai buscar a longevidade e a saúde que ele merece, né, sendo responsável por isso também. Sim. Então, acho que pensando, cara, daqui 5 anos, 10 anos, qual que é o desafio? Eu não penso muito em 5 anos, 10 anos o desafio, para ser sincero. Eu acho que se a gente for por esse caminho de estar cada vez mais conectando, entendendo a necessidade de cada profissional, entendendo o momento do paciente e direcionando ele para o melhor caminho naquele momento, eu acho que ao invés de a gente ter desafios que serão difíceis, algo que eu vou estar perdendo o paciente, eu vou estar cada vez mais ganhando o paciente e ganhando saúde para a população de forma geral. Então eu vejo muito isso, né? Eu não penso às vezes muito na dificuldade, eu penso no que eu vou fazer para otimizar o que eu já faço de muito bom, né? E é isso que me busca, isso que me motiva na busca de profissionais. Cara, eu sei que se eu indicar um paciente para o Antônio, não vou ter problema, porque o Antônio vai fazer muito semelhante ou até vezes melhor do que eu faço. Sim. Ele vai escutar aquela pessoa, o que ela está falando para ele, e ele vai direcionar aquela pessoa porque ela precisa. Né? Por exemplo, o dinheiro na clínica ele é importante. Né? Eu perder um paciente não é algo produtivo para o meu negócio, mas muitas vezes eu prefiro perder o paciente naquele momento para direcionar ele para o melhor tratamento. Então, às vezes o paciente fala, cara, você quer que eu me consulte com um médico, um cardiologista, um urologista, um ginecologista, pelo meu plano eu não estou conseguindo marcar, e aí? Falou, no próximo mês, ao invés de vir aqui, eu vou te dar uns direcionamentos, ao invés de pagar minha consulta, paga a consulta do meu colega. Porque nesse momento, para a sua saúde, vai ser importante. Sim. Ou eu dou alta para pacientes para eles investirem o dinheiro que eles investem no meu atendimento num psicólogo. Porque às vezes, naquele momento eu identifico que isso é muito importante para a mudança que aquela pessoa está. E eu falo isso abertamente para o meu paciente. Cara, você está vindo aqui para a gente conversar. Eu gosto muito da sua presença. Eu percebo que você se sente bem com isso. Mas a gente já está nisso há 2, 3 atendimentos. A gente não está conseguindo caminhar. E talvez um amigo meu, psicólogo, vai ajudar a gente a otimizar melhor. Daqui a pouco você está de volta. Está tudo bem. Né? Não, eu usava uma frase com os meus alunos que eu escutei, não lembro onde eu escutei essa frase, porque eu gosto muito, que é: meu dinheiro eu fiz com os pacientes que eu operei, que é o dinheiro que eu levei para casa, né? Mas o meu nome eu fiz com os pacientes que eu soube orientar corretamente. Então é isso que você está falando. O que a gente faz no final da ponta é realmente tocar a vida das pessoas para mudar a vida dessas pessoas. E orientá-las da maneira mais correta, da maneira mais verdadeira, da maneira realmente que a gente possa realmente ajudá-la naquele processo que ela está. Eu vejo muita gente na mentoria preocupado em se eu especializo nisso, se eu especializo naquela outra coisa, como é que eu me posiciono no marketing. Mas na verdade, o produto final daquela ação daquele médico, do nutricionista, do profissional de saúde, como você disse muito bem agora, é o cuidar. Quando você cuidar de verdade, com intenção em resolver o problema, poxa, ninguém te segura. Eu acho que esse é o caminho que você está... Se colocando no lugar do outro. Exato. Eu vejo que esse é o melhor caminho de você ajudar. É você, a tal da empatia, né? Você tentar olhar o mundo com o olhar daquela pessoa e não com o seu lugar, não com o seu olhar. Então não é se colocar no lugar do outro com o seu olhar, é se colocar no outro tentando ver a realidade que ele vê, com o olhar dele. Né? Eu acho que, independente qual seja a nossa especialização, se a gente fizer isso, com certeza a gente vai ter sucesso. Exato. Né? Eu vi vocês conversando aqui, você e o Miguel, sobre sucesso. O que é sucesso?
construir patrimônio, poder comprar o que você quer. Sim, isso faz parte do sucesso e que bom, né, que faz. Mas acho que o maior sucesso na área médica ou na área da saúde é isso, a gente fez esse juramento lá atrás, né, cara? Sim. Cara, eu tenho que ajudar a pessoa da forma que eu consigo. Então, quando eu tenho indicação de pacientes, o tal do boca a boca, trouxe minha esposa aqui porque eu gostei muito, eu trouxe meus filhos, quer atender minha mãe, você pode atender minha mãe, qual a demanda que tem e tudo mais. O sucesso para mim hoje é esse, é eu ver os meus pacientes mudando vida e principalmente eles valorizando muito o que eu entrego de melhor para eles. Então, o que é sucesso na área da nutrição? É prescrever a melhor dieta? Não sei, cara. Talvez eu não sou tão capacitado para prescrever a melhor dieta desse jeito, mas eu sou muito capacitado para entender a realidade da pessoa e me colocar no lugar dela e talvez ajudar ela a fazer escolhas que ela não estava conseguindo fazer naquele momento. E essas escolhas realmente serem capazes de mudar a vida dela positivamente, né? Então, acho que esse é o nosso papel. Essa é a diferença. Cara, eu acho que a gente não podia terminar de uma maneira tão bonita, Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Você que tem a petitinha, tá em casa, né? Que já tá dormindo nessa hora. Mas obrigado mesmo. Foi muito enriquecedor. Como eu disse para vocês, a ideia aqui do podcast é trazer pessoas com o tamanho desse cara que tá aqui. Olha o que ele disse. Toca todos os que estão assistindo a gente aqui agora, que estão se desafiando, vendo qual é o próximo passo, como vão crescer, a trajetória da história toda e dessa visão do cuidar de verdade, cuidar de gente, é gente cuidando de gente. É para isso que o Go Doctor Podcast está aqui, por isso que a mentoria Go Doctor está aqui, toda terça-feira. Eu tenho certeza que você se inspirou. Divulga, manda esse vídeo para alguém, manda esse link para alguém, curta aqui embaixo, que é muito importante que essa mensagem que o Hugo trouxe para a gente aqui chegue cada vez mais longe. Toda terça-feira, às 18 horas, aqui no YouTube, um novo episódio do Go Doctor Podcast. Te espero no próximo episódio.